E agora eu vou passar para a palavra. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra que o Senhor tocou no meu coração, e eu meditei durante toda essa semana nesse salmo, é o Salmo 78. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se você prestar bem atenção nesse salmo, ele vai contar toda a história do povo de Israel. É tudo que aconteceu com o povo de Israel no Egito, né? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Povo meu, escute o meu ensino. Em
Incline os ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado, e que ouvimos e aprendemos, que os nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatuto para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e que eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Então, essa passagem aqui fala que o Senhor, pode sentar, irmãos, que o Senhor, ele ensinou a nação a contar para os filhos sobre os louvores, né? Porque que hoje, irmãos, a gente louva ao Senhor na igreja, porque desde aquele tempo o Senhor, ele já ensinou. O salmo era uma oração, o salmo era um louvor a Deus, né? Era uma maneira da gente prestar um louvor ao Senhor, né? Então ele fala nessa palavra para a gente não encobrir aos nossos filhos. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos o louvor, né? Então, quando você tem um chamado, um ministério para cuidar de criança, você tem que ensinar aquelas crianças aos louvores, irmãos. Quando eu ministrava lá no Arapuá, eu tinha um grupo de crianças, acho que tinha mais de 20 crianças, né? E todas elas louvavam, e hoje, pela glória do Senhor, eles estão no caminho do Senhor. Elas continuam fazendo a obra de Deus, e tem uma que já vai gravar até um CD. E ela foi ovelhinha minha, era ovelhinha minha que pegava CD, que louvava na igreja, vinha correndo. Oi tia, hoje eu vim louvar, e hoje Deus está honrando ela com louvor. Então eu falo que é importante você ensinar aos teus filhos o que é o louvor, e as maravilhas que o louvor faz. Porque o louvor, irmão, ele traz cura. Ele traz cura para a sua alma. Através do louvor na igreja, você é curado. Você é curado de um câncer. Você é curado de um trauma de infância que você teve na sua vida. Através do louvor, o Senhor transforma a sua vida. Então é muito importante. Porque, irmãos, que muitas das vezes o ministério de louvor é um ministério tão perseguido, porque o inimigo sabe o que o louvor faz no meio da igreja. Ele sabe que o louvor transforma os corações. Então, desde o tempo dos nossos antepassados, eles falavam que era para ensinar a geração vindoura, a geração que vinha adorar o Senhor, os louvores ser cantados dentro da igreja. Às vezes, irmãos, a gente fica acanhado, às vezes você não sabe cantar bonito, mas você está cantando para Jesus. Mesmo que você erre, às vezes, alguma coisa, mas você está louvando de coração para Jesus, né? O que vale é a intenção do seu coração. Nós tínhamos irmãos lá na igreja que ele não tinha leitura, irmãos. Mas quando ele pegava o microfone, o Senhor operava através da vida dele na oração. Então Deus, ele conhece, ele pegou os pequeninos para ser usados, irmãos. Muitas das vezes não é aquele que tem faculdade, não é aquele que tem um monte de estudo, não. É os pequeninos que o Senhor escolheu. É aquele que ninguém dá nada, é aquele que é desprezado muitas das vezes pela sociedade. Mas é esse que Deus confunde os grandes. Então, quando ele pegava o microfone, que ele orava, irmãos, a gente via o Senhor operando a cura dentro da igreja. Então, você vê como que é importante o ensinamento dentro da igreja, né? A gente tem que ter um ensinamento dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. E ele decretou estatuto para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios
seus filhos. Então eles porão confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus, e se recusaram a viver de acordo com a sua lei, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado. O Senhor, ele fez milagre diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região do Zoar. Irmãos, o Senhor, ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Você tem noção do que é abrir o mar? Abrir o mar para o povo poder passar. E não é diferente hoje na nossa vida. Muitas das vezes tem pedras no nosso caminho, mas o Senhor, ele vai tirando a pedra do seu caminho. Muitas das vezes você vai tropeçar, mas você não vai cair, porque o Senhor não vai deixar. Ele vai colocar anjos para te ajudar, irmão. Ele não vai deixar você cair pelo caminho. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, como eu estava falando, dividiu o mar para que pudesse passar, e fez as águas erguer-se como muro, e ele se guiou com nuvem de dia, e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto, e deu-lhes tanta água, como que o fluir das profundezas da pedra fez cair regado, e ao fluir a água como rio, mas contra ele continuar a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Irmãos, essa passagem que fez sair água da rocha foi Moisés, né? A Bíblia fala que Moisés fez com o cajado, mas na verdade foi o poder de Deus. A honra não era de Moisés, irmão. Então, por causa disso, Moisés não chegou na terra prometida, porque a glória é do Senhor. Se Deus fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E Ele fendeu a rocha e saiu água para aquele povo. E aquele povo, irmão, ele estava murmurando, reclamando. E muitas das vezes, porque a sua bênção não chega, porque a gente reclama. A gente fala assim, Senhor, mas fulano conseguiu, porque eu ainda não consegui, porque não chegou o tempo. Muitas das vezes, irmãos, a gente fala, irmãos, às vezes a pessoa alcança uma cura divina, eu acredito em cura divina, mas o Senhor também deixou a medicina. Ele criou os médicos para nos curar também, mas eu também acredito na cura divina, porque eu já vi Deus curando câncer, eu já vi tanta coisa nessa minha caminhada. Eu tenho 18 anos de evangélica, mas eu já vi paralítico andando, irmão. Então essa é a fé que eu tenho no meu coração. Eu creio que Deus pode operar um milagre dentro da igreja. Eu creio, basta você abrir o seu coração para Jesus, e você vai sair daqui hoje curado, com a sua vida transformada. É dia após dia que o Senhor vai transformando a sua vida, irmão, e Ele vai te curando. E muitas das vezes, irmão, que nem Paulo, ele viu a glória de Deus, ele foi ao terceiro céus e ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala o que era esse espinho na carne. A gente não sabe se era uma enfermidade, mas muitas das vezes, se ele não tivesse isso aí, será que ele tinha pregado o Evangelho? Então, muitas das vezes, tem coisa que você passa que é para você estar na presença do Senhor. É para você seguir o caminho do Senhor. Porque muitas das vezes você quer ir pela porta larga, mas a porta larga leva à perdição. Enquanto você segue a porta estreita, você vai ter que deixar muitas coisas do mundo. É difícil para o mundo aceitar que você é um remido do
Senhor. O porquê que você segue Jesus? Qual é a diferença? Que nem essa semana eu falei assim: a gente abstência, você não fuma, não bebe, não frequenta baile, você abstém seu corpo de todas essas coisas para seguir Jesus, irmãos, da prostituição. Ou muitas das vezes, irmãos, eu não sei o que o Espírito Santo está tocando no meu coração, outros tipos de religiões ocultas que existem, né? Que não é o caso, que eu sei que não tem aqui na igreja. Então a gente deixa tudo isso aí para seguir Jesus, né? Então a gente mortifica a nossa carne, porque as coisas do mundo, o Senhor fala, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, se você seguir as coisas do mundo, você não vai estar sendo amigo de Jesus, você não vai estar sendo amigo de Deus, porque as coisas do mundo vai passar, e o que você tem com Deus, irmãos, vai ser eterno. Vale a pena você seguir esse Jesus. Deixa que fala, olha lá o crente. Será que realmente ele é crente? Tem isso, irmãos. Será que realmente você está seguindo Jesus? Ou porque você está sofrendo essa enfermidade? Irmãos, nós somos humanos. O Senhor falou que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas Ele não falou que nós seríamos livres da enfermidade, porque nós somos humanos. E essa carne aqui, não é esse corpo aqui que nós vamos ter, vai ser um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo que não morre, nunca mais. Esse daqui é corruptível, e muitas das vezes a gente ama tanto esse corpo aqui, ama tanto, mas o nosso corpo que vai ser preparado, ele não vai morrer, ele não vai sentir fome, ele não vai chorar, ele não vai ter sede. Então é esse corpo aí que Jesus já tem, e Ele vai dar para nós, os que seguimos eles até o fim. Aquele que perseverar até o fim, irmãos, vai receber também esse corpo de glória. Então é gratificante servir ao Senhor. Não importa a sua perseguição, não importa se você tem perseguição no seu trabalho, porque a palavra do Senhor fala que seríamos odiados por todos por amor a Jesus. Porque você é luz na onde você chega. Você é luz nas trevas, né, irmãos? Quando você chega, a sua presença incomoda o inimigo. Porque ele sabe que através da sua vida muitos serão remidos. Muitos serão salvos através do testemunho da sua vida, né? Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Porque eu passei também há 3 anos por uma enfermidade. E eu, graças a Deus, fui curada. Graças a Deus, o Senhor me curou. Foi uma coisa que me abalou muito espiritualmente. Mas eu não perdi minha fé em Jesus. Eu não perdi minha fé em Jesus. Porque eu falei, Senhor, se eu vi o Senhor curando no começo da minha conversão, eu acredito ainda piamente que o Senhor é o mesmo Jesus que cura e vai continuar curando, não importa, porque na palavra fala assim que as coisas possíveis Ele deixou para homens e as impossíveis Ele deixou para Deus. Então, quando é impossível, o Senhor entra com providência. Quando a medicina te desengana, irmãos, o Senhor entra com providência. Você viu aquela mulher que morreu domingo? O tanto que aquela mulher gastou. Irmãos, aquela cantora, eu vi no vídeo, foi arrancado dela quase todos os órgãos dela por causa do câncer. E ela queria viver. Mas ela foi para os Estados Unidos, ela gastou uma fortuna para poder sobreviver, mas ela não tinha mais órgão, ela não tinha mais como sobreviver, porque tinha chegado a hora dela. Então, quando chega a hora da gente partir, irmãos, não importa, a morte sempre vai ter uma desculpa, mas o Senhor leva. Ela gastou, você viu, tanto dinheiro e não conseguiu salvar a vida dela. E já teve outras pessoas com a mesma doença e foi curada. Então, como que é as coisas
Deus, né? É os mistérios de Deus, é os mistérios que existem na nossa vida, no nosso caminhar. Então a gente tem que crer que o Senhor cura sim, Ele cura, mas quando Ele tiver que levar, Ele também vai levar. E é a vontade do Senhor, tudo é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa. Ele sabe todas as coisas das nossas vidas, né? Muitas das vezes você questiona Deus, por que não acontece isso comigo? Ou por que acontece com outras pessoas e não acontece comigo? Mas irmãos, tudo tem um tempo, né? Aleluia, Deus. Quando Deus prometeu o filho a Abraão, ele precipitou e teve filho com a escrava. Mas o Senhor falou que o filho da promessa seria com Sara, irmãos. Então tudo é no tempo da promessa de Deus, não é no seu tempo. Muitas das vezes nós somos precipitados, nós somos ansiosos, nós queremos as coisas para hoje, né? Mas é tudo no tempo de Deus, porque Deus sabe o que é bom para nós. Porque muitas das vezes, se Deus vai te dar uma coisa para você sair da presença dele, Ele não vai te dar, irmãos, porque Ele quer você na presença dele. Então Ele vai usar de muitas formas para você estar na presença do Senhor, né? Ele vai usar de muitas formas. Como que eu vim para Jesus? Eu vim para Jesus porque eu estava com depressão, nada sarava, no médico não sarava. Eu tinha 30 anos e eu sofria de depressão, eu tinha tudo dentro da minha casa, eu tinha uma casa com fartura, com bastante comida, roupa, mas eu faltava o mais importante, que era o Jesus, né? Aleluia. Faltava o mais importante, a minha casa estava vazia, o meu coração estava vazio. E ele precisava da presença do Espírito Santo. Então veio a enfermidade para mim chegar aos braços do Senhor. As pessoas falam, nossa, mas você era católica, por que você saiu da sua religião? Irmãos, porque desde criança eu adorava ver a igreja evangélica. Eu falava assim, um dia eu quero cantar numa igreja evangélica. Um dia eu quero servir esse Deus dos crentes, sabe? Eu falava, eu queria servir os deuses dos crentes, porque eu achava muito bonito as pessoas servindo na igreja Assembleia de Deus lá em Brasilândia, né? E Deus realizou meu sonho, e hoje eu sou evangélica também. E não me arrependo de ter vindo para a igreja evangélica, não, irmãos, porque foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, né? A gente passa luta, passa, irmãos. Passa luta, mas é com Jesus, né? Ele segura nas suas mãos. E nem esse povo de Israel mesmo aqui, o tanto que o Senhor fez, ó, Ele guiou com nuvem de dia e com luz de fogo de noite. Mas contra eles continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejava comer. Eles duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? E a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá dar-nos carne? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor ouviu e enfureceu, com fogo atacou Jacó, e a sua ira se levantou contra Israel, pois eles não creram em Deus, não confiaram no seu poder salvador. Contudo, eles lhe deu as nuvens e abriu as portas do céu e fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe pão do céu. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhe comida à vontade, enviou do céu o vento oriental. Irmãos, o maná era um pão que caía do céu, e era um pão que tinha que comer na hora, porque se você guardasse ele para tarde, ele fedia. Então o Senhor, até nisso, ele preparou tudo certinho, irmãos. Olha como que Deus é bom, Ele supre as nossas necessidades. Muitas das vezes, você vai ver nascer uma planta, eu já vi isso, que ninguém plantou, mas nasceu.
Porque Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades, né? Glória a Deus, aleluia. Enviou do céu o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul e fez chover carne sobre eles como pó, bando de aves como areia da praia. Levou-os a cair de dentro do acampamento e ao redor das suas tendas. Comer à vontade e assim lhes satisfez o desejo deles. Mas antes de saciar o seu apetite, quando tinha comida na boca, acendeu-se contra ele a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias dele como um sopro, e os anos dele em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, ele os buscava com fervor, se voltavam de novo para ele, e lembravam-se que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, como que Deus é maravilhoso, contudo ele foi misericordioso, perdoou-lhe as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou que eram meros mortais, brisa passageiras que não retornam. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra eles no deserto, e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia que os redimiu do opressor, do dia que mostrou seus prodígios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoar, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber de suas águas, e enviou enxame de moscas que o devoraram. Irmãos, aí foi as pragas que teve no Egito, e rãs que devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, destruiu as suas vinhas com saraiva, e as suas figueiras bravas com geada, quando entregou o gado deles ao granizo, seus rebanhos aos raios, quando atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a peste, matou todos os primogênitos do Egito, as premissas do vigor veranil das tendas de campo, mas tirou o seu povo como ovelhas, que era o povo de Israel, e os conduziu como um rebanho pelo deserto. E ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim a trouxe a fronteira da sua terra santa, aos montes que sua mão direita conquistou. Expulsou as nações que lá estavam, distribuiu terras por herança e deu tenda às tribos de Israel, porque neles habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis com seus antepassados. Confiavam com um arco defeituoso. Eles irritaram com altares idólatras. Aqui, irmãos, o Senhor fala sobre idolatria, né? Que a gente não deve ter idolatria por nada. Irmãos, idolatria não é somente santo, não, irmãos. É você idolatrar um carro, é você idolatrar um filho. Tudo isso é idolatria, irmãos. Então o Senhor, Ele fala que primeiramente você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as formas. Em primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus. Você não pode pôr nada diante de Deus, porque Deus, Ele não divide, irmãos, a sua glória. E como você é templo do Espírito Santo, Ele tem ciúmes de você.
Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Deus vivo, né? Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Entregou o símbolo do seu poder ao cautiveiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu com a sua herança. O fogo consumiu o seu jovem e as suas moças não tiveram canções de núpcias, no caso não casaram. Os sacerdotes foram mortos à espada, a viúva já nem podia chorar. Então o Senhor despertou, como deu um sono, como um guerreiro despertado do domínio e domínio, fez retroceder a golpes os seus adversários e o entregou a permanente humilhação. Também rejeitou a senda de José e não escolheu a tribo de Efraim, ao contrário, escolheu a tribo de Judá. E no monte Sião, a qual amou, construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi. Irmãos, nós sabemos que Jesus ele veio da tribo de Judá, porque ele é o leão da tribo de Judá, irmãos. Ele veio dessa tribo aí, foi dessa tribo que Jesus foi descendente dessa tribo. Aleluia. Construiu o seu santuário como as alturas, e como a terra afirmou para sempre. E escolheu o seu servo Davi, e o tirou dos apriscos das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Então você viu da onde veio a descendência de Jesus Cristo, né, irmão? Da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Quando você vê essa palavra leão da tribo de Judá, você vai lembrar que Jesus veio dessa tribo. Foi essa tribo que Deus escolheu lá no deserto. Porque todos foram rebeldes, eles não acreditavam que Deus podia alimentar. Eles duvidavam, eles queriam carne. Não, por isso que fala na palavra, a gente não pode duvidar da providência divina do Senhor, irmãos. Porque Deus, Ele é o Deus da providência na sua vida. Ele entra com providência divina na sua vida, seja naquilo que você precisa. Ele nunca vai te deixar, porque é promessa, irmãos. É promessa dele que Ele estaria conosco até a consumação do século. Muitas das vezes você se sente tão só, tão abandonado, mas você não está, porque o Espírito Santo, Ele está do seu lado. É Ele que faz você vir para a igreja. É Ele que faz você entender a palavra do Senhor Jesus. É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que te deixa, muitas das vezes, constrangido, porque é o Espírito Santo, irmãos, que vai tocar no seu coração. Irmãos, então essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Aleluia. Agradeço a minha rica oportunidade, as palmas vão para o Senhor.